Levante a voz. Para a mulher, principalmente a mulher, doutor, de quem não se faz a higienização correta, né? Porque tem gente que toma banho, mas não lava corretamente as partes íntimas. O que é que isso pode causar? Então nós vamos falar sobre este assunto com o Dr. Cristóvão Andrade. Dr. Cristóvão, lógico, o senhor não vai, né, falar até por uma questão ética também, mas a gente imaginando vocês no dia a dia, ginecologistas, né? Atendendo, uma amiga ginecologista disse, né, que olha, tem situação que a gente tem que chegar e abordar com a pessoa, ou começar uma investigação, ou começar a perguntar se está com algum problema, já a partir do cheiro, né? Então explique pra gente, quando a parte íntima da mulher já está apresentando algum odor, isso pode em algum momento ser considerado normal ou já é sinal de que tem algum problema ali? Bom dia, Léo. Bom dia dia a todos os ouvintes da Rádio Indaiá. É isso, Léo. Na verdade, isso é um capítulo assim, um tanto quanto diferente, mas que a parte da ginecologia aborda assim com tranquilidade, né? Que são os odores genitais, né? Na verdade, a região genital, ela pode ter um odor, né, que é característico, né? Porque a pele daquela região, ela é uma pele que tem glândulas, né, que eliminam o suor, que são glândulas sudoríparas, e também glândulas... tem gente que sua mais que outro, né? Também tem glândulas que eliminam gordura, né, além dos pelos. Então a parte genital, ela pode ter um odor característico, mas não, normalmente... Assim, não quer dizer que o fato de ter odor quer dizer que seja um problema, tem um odor característico. Característico da região genital. Às vezes, mas assim, se esse odor é muito intenso, né, se chega a ser um mau cheiro, não isso obviamente passa a ser uma coisa considerada anormal, né? Então, se esse odor, por exemplo, Léo, é sentido pela própria paciente, né, quando está de roupas, ou por alguém que está do lado dela quando está próximo, ou se esse odor se acentua de forma significativa durante a relação sexual, né? Isso passa a ser uma coisa anormal e que deve ser abordado justamente pela ginecologia, né? No sentido assim de fazer uma avaliação através de exames, né? Para saber o que está acontecendo com essa paciente, né? É muito característico, Léo, a ocorrência, né, de uma bactéria que se chama de Gardnerella, né? Nós chamamos uma infecção chamada de vaginose, que produz uma substância chamada de amina, né? E que tem caracteristicamente um odor de peixe podre ou peixe estragado, entendeu? Então, como é o nome disso aí? Gardnerella. É uma bactéria que pode acometer a região genital, não é? E essa bactéria produz uma substância que é chamada de aminas, né? São aminas que tem um cheiro forte, né? Que se assemelha, né, popularmente falando, a um odor que parece um peixe estragado, um peixe podre. E esse odor piora na relação sexual. Misericórdia. Às vezes até a paciente, olha, às vezes até uma pessoa que está próximo, ela mesma sente aquele odor e obviamente é um motivo de grande constrangimento, às vezes até no trabalho. Sem ela tirar roupa até? Pode acontecer, sem ela tirar roupa até, ela pode perceber esse odor, tá entendendo? Então assim, deixa eu ler só um trecho aqui de uma afirmação do Dr. Drauzio Varela para você explicar pra gente. Que a higienização correta, além de eliminar odores, asseios, o asseio previne infecções e proliferação de fungos, sobretudo nas mulheres que têm anatomia genital mais recolhida. O que é isso? Essa anatomia olha só, a genitália feminina, Léo, pode ter várias formas, né? E assim, algumas características, né, podem favorecer a ocorrência de infecções, né? Então, nesses casos, a gente destaca principalmente o excesso de peso, sobrepeso e obesidade, né? Porque quando acontece, né, o excesso de peso, há uma quantidade de gordura maior, né, na região genital, e a entrada da região genital é como se ela se recolhesse, entrasse um pouco e quase não se vê, entendeu? Assim como no homem também que está muito fortinho, né, muito com excesso de peso, a quantidade de gordura na região pubiana, que chama-se de Monte de Vênus, aumenta, né? De forma que até visivelmente parece que o tamanho do pênis diminui, entendeu?
Então isso acontece devido ao ganho excessivo de peso, muitas vezes, entendeu? Sei. Quando uma mulher ganha peso de forma excessiva, Léo, é comum, né, que as suas coxas fiquem mais grossas e uma Isso vai coxa fazer mais calor, né? fique junto da outra, às vezes até atritando uma coxa com a outra. Tem mulheres que têm a parte interna da coxa escura, né? Porque ao andar fica uma parte da coxa atritando com a outra, de forma que ali, obviamente, fica um ambiente de maior temperatura, mais quente, né? Consequentemente, em épocas mais quentes do ano, como no verão, essas pessoas transpiram mais, né? Fica uma quantidade de suor maior acumulada ali naquelas dobras, na região das partes íntimas. Eu ia lhe perguntar até sobre essa questão de... tem mulher que faz até procura e tem tratamento para isso, né? Produto e tal, que a parte íntima fica mais escura. Quanto mais próximo da parte íntima, a pessoa é morena. Sim, Mas exatamente. só que chega ali na parte íntima, fica mais a cor mais forte. Exatamente. Isso, uma das coisas que leva a isso é o excesso de peso, porque as partes, né, principalmente a face interna da coxa, né, na parte superior, próxima à região genital, fica atritando uma na outra. Então, normalmente a gente sugere que a paciente faça uma avaliação dermatológica e os dermatologistas podem passar algum produto para clarear essa parte aí da face interna da coxa. Mas só para complementar o raciocínio, Léo, juntando o excesso de peso, né, que junta mais gordura naquela região, mais calor, isso favorece a proliferação de bactérias e fungos, né, porque tantas bactérias quanto os fungos, eles gostam, né, de ambientes quentes e úmidos. Então a região genital da mulher, por característica, ela já é úmida. E quando acontece um excesso de suor, uma sudorese mais intensa, ela fica mais úmida ainda. Quando fica quente, então, principalmente se a paciente tiver alguma condição que leve ao aumento do açúcar dela no sangue, se ela for diabética ou se ela tiver uma glicemia um pouco alterada, junta-se um cenário aí favorável para a proliferação de fungos e bactérias que podem, no caso dos fungos, levar a coceira genital intensa e corrimento branco leitoso, que parece uma nata de leite, e no caso das bactérias, levam geralmente a um corrimento amarelo com odor. Agora, tem muito ainda nas suas conversas com suas pacientes, o pessoal de não se lavar corretamente por algum medo, por alguma vergonha de se tocar? Tem isso ainda? Léo, eu diria que não por vergonha, mas às vezes por falta de cuidado. Por falta de cuidado mesmo, né? No caso do homem, é importante a gente abrir um parênteses só para falar o seguinte: o homem tem que se lavar, né? Puxar o prepúcio da região até mais do fácil pênis, para o homem. exatamente, e lavar com água e sabão. Isso, inclusive, Léo, Tem um amigo seu, um colega seu urologista, que alertou aqui para o caso de câncer de pênis, exatamente. Exatamente por causa da falta de higiene. Exatamente, né? Essa região aí do pênis produz uma substância, né, que é o esmegma, e se aquilo ficar acumulado ali, não for bem higienizado, principalmente quando o homem também pode ter o risco de ter HPV, aumenta o risco de câncer de pênis, né? Então, uma das coisas que mais previne a ocorrência de câncer de pênis é a higiene adequada da região genital, entendeu? Sei. Então, não acho que seja por medo de se tocar, é mais por falta de cuidado mesmo, né? Tem pessoas que são mais descuidadas. Sei. Nós vamos falar sobre como a maneira correta de se lavar para o pessoal também. Por exemplo, tem que fazer aquela lavagem interna, tem sabonete adequado. Toda vez que toma banho tem que, ou basta lavar a parte dos lábios e tal? Léo, as perguntas são muito boas. Primeiro, deve-se fazer higiene interna. A gente deve deixar bem claro o seguinte, que as duchas vaginais, elas são contraindicadas. Ou seja, a mulher não deve pegar aquela ducha, né, que é aquele chuveirinho, e direcionar, né, o foco daquele jato de água para dentro da região vaginal. Não se pode injetar água dentro da região vaginal. Aquele jato de água? Não. Mesmo que seja um jato mais leve? Não se pode. A água deve ser usada só superficialmente na parte, né, da entrada da região vaginal, mas nunca internamente. Algumas mulheres acham isso, que lavar, jogar aquela água dentro da região vaginal é uma coisa interessante. Ao contrário, aquele jato de água, ele sai levando células, né, que estão ali mortas na parte de fora da região vaginal, até mesmo resíduos, né, de sujeira da pele, bactérias e fungos, além de que a água, né, com cloro dentro da mucosa vaginal pode alterar a acidez, né, que é o pH vaginal. A vagina é um microambiente, como a boca, entendeu? Como a pele, e ela tem um pH que é um nível de acidez que é adequado para a sobrevivência ali de bactérias boas que também existem na vagina.
Então, injetar água através de ducha vaginal é contraindicado. A água pode ser usada superficialmente, pode-se até usar aquele chuveirinho, mas para lavagem superficial. Em relação a produtos, Léo, que você falou, existe um conjunto, né, de produtos que podem ser usados, que são sabonetes líquidos, né? Os sabonetes líquidos, eles são produzidos de uma forma mais, diria assim, adequada para a higiene íntima da mulher. Existem algumas marcas, né? Eu não vou citar aqui por questões éticas, mas eles são elaborados com o objetivo de manter, né, um pH mais equilibrado, que seja mais adequado àquela região genital. Então, preferencialmente, a mulher deve higienizar a região genital utilizando um sabonete líquido. E esse negócio de esponja que o pessoal gosta de usar no banho, não é recomendado? Não é recomendado porque, assim, a esponja, se for principalmente uma esponja com uma certa, né, capacidade assim maior de atrito, pode até lesionar a pele, entendeu? Nós não estamos lavando, Léo, a pintura de um carro, nós estamos, né, higienizando uma área sensível, que tem mucosa, tá entendendo? Então deve-se tomar cuidado. Então, como eu estava falando, o sabonete íntimo, ele deve de preferência ser um sabonete líquido e não um sabonete de massa, né? Esses sabonetes de massa, Léo, que são sabonetes duros, eles, para ficarem duros, recebem uma substância que é a soda cáustica, né? Que altera o pH do produto. Então, lavar a região genital com sabonete em massa vai alterar o pH da região vaginal, que é a acidez, que tem seu pH já equilibrado, podendo favorecer a proliferação de fungos e bactérias. Entendeu? Agora, esse pessoal que às vezes, depois de ter relações, né, depois de namorar, fica com preguiça de ir pro banheiro, se lavar e dorme ali. E às vezes, uma vez eu vi uma mulher falando que dormia e tal, sai pra ver se engravidava. Porque senão ia tirar ia lavar, ia sair o espermatozoide e tudo. Na verdade, assim, até tem um bom senso, quando a mulher está tentando engravidar, né? Recomenda-se que após a relação ela fique ali deitada durante 20, 30 minutos, que realmente é um período que o espermatozoide facilita aquela briga dos espermatozoides para ver quem passa. Ele vai talvez assim ascender mais facilmente. Não é recomendado que ela vá correndo pro banheiro. Mas não quer dizer que ela deixe para ir no outro dia. Também não é interessante. Assim, o que se recomenda é que após a relação, né, o casal dê um tempo, obviamente, ali, no sentido de até favorecer o contato, o acolhimento, vamos assim dizer. Não precisa ir correndo ao banheiro se higienizar, mas depois da relação é de boa conduta, entendeu, Léo? É de boa norma, vamos assim dizer, ir ao banheiro e fazer uma higiene, tanto o homem quanto a mulher, né? Ou tomar um banho, ou fazer uma higiene das partes genitais de uma forma adequada, entendeu? Agora eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre o período da menstruação, né? Que aí exige um asseio diferente, né? A menstruação, obviamente, não tem um componente diferente, porque é a presença de sangue na região genital, né? Então tem a questão do uso dos absorventes, né, que as mulheres usam. E tem que trocar sempre? Sim, com certa frequência deve trocar. De acordo com o fluxo, força, né, do paciente. Certo. É importante se deixar claro, Léo, que a gente, como ginecologista, não orienta os absorventes internos, que são aqueles chamados de OB, né? Porque ali retém o sangue e pode levar às vezes até uma infecção grave, entendeu? Não é recomendável, ok? Não é recomendável. O pessoal gosta de usar para ir para piscina, tomar banho. Exceto em situações excepcionais, mas não deve ser uma prática rotineira, né? Uma situação muito excepcional, realmente. Mas não é recomendado. E, obviamente, talvez tenha um cuidado maior na higienização, porque aquele resíduo de sangue ali, se ficar na região genital, o sangue tem proteína, né? E pode favorecer a proliferação também de bactérias e fungos, né? Tanto é que as mulheres que têm menstruações mais fortes, que demoram mais dias e, consequentemente, usam mais absorvente, elas têm maior incidência de infecções ginecológicas, né? Justamente porque, como a gente falou no início, Léo, a temperatura, o abafamento da região genital favorece algum grau de infecção, entendeu? Tanto é que a gente aqui já comentou algumas vezes nas entrevistas, né? É salutar, é saudável que a mulher à noite ela possa dormir sem roupa íntima, né? Sem a roupa íntima, com a camisola, com a roupa de dormir, mas dormir sem roupa íntima à noite parece ser de boa, uma conduta assim, adequada no sentido de reduzir a incidência de infecções ginecológicas. Infecções. Exatamente. Bom, agora, só pra gente fechar aqui, doutor, o tipo de calcinha, o tecido, né? Porque tem gente que diz que o de, como que dizem que o de algodão é melhor
para peça íntima? Tem gente que diz que é outro tipo que absorva mais. É isso, de uma forma geral, Léo, as roupas de algodão são consideradas mais leves, né? É um tecido mais natural e que ventila mais a região genital. Então deve ser essa a preferência assim, de roupa íntima da mulher. As roupas de lycra, né, por ser um tecido sintético, né? Eles de certa forma dificultam a transpiração da região genital e não são tão interessantes para o dia a dia da mulher, certo? E também a gente chama atenção nessa questão aí da parte genital, da higiene. As mulheres devem evitar o uso de roupas muito apertadas como calça, principalmente jeans, né? Jeans é um tecido grosso, é um tecido que mantém... Então dá preferência a vestidos. Um aquecimento, vamos assim dizer, da região genital. Dá preferência a calças de tecido mais leve, né? Como, por exemplo, microfibra, ou uma saia, ou um vestido, desde que o trabalho permita esse tipo de situação, desde que seja adequado para a vestimenta do trabalho dela. Porque usar calça jeans, roupas muito apertadas, roupas de lycra, né, favorece, não a ocorrência de infecção genital. Um detalhe, Léo, que é interessante, que é muito pouco falado até, mas é bom a gente mencionar aqui, já que a gente está num tópico bem específico, é que usar roupa íntima, né, ou seja, calcinha, com aquele estilo fio dental, favorece a ocorrência de infecção genital. De infecções. Porque aquele tipo de vestimenta, né, como o ânus é muito próximo da região genital, né, favorece a contaminação de fezes, resíduos de fezes, né. Então, mulheres que usam esse tipo de roupa, às vezes tem mulheres que por questão pessoal preferem esse tipo de calcinha, esse tipo de vestimenta, elas são submetidas a um risco um pouco maior de terem infecções. Sei. Né? Muito bem, olha, doutor, nosso agradecimento, né? Só ressaltando que, assim, só pra gente fechar aqui, tem uma quantidade de banho ideal, de asseio ideal? Ou isso depende do dia, se a pessoa fez atividade física ou não? Isso depende muito. A gente sempre acha que deve haver um equilíbrio, né? Também não vamos gerar aqui uma neurose de que tá toda hora lavando a região genital. Né, como existe uma quantidade de normais de escovar os dentes por dia. Pelo que o senhor disse aqui, você pode escovar 10 vezes e achar que isso está salutar, entendeu? Acho que a falta de asseio causa problema, mas o asseio excessivo e sem o cuidado devido, pode também feito de forma errada, pode levar a problemas. Eu diria que 1 a 2 banhos por dia é o suficiente, entendeu? Geralmente nos dias quentes, né, você pode às vezes até se exceder um pouco, mas 1 a 2 banhos por dia é o suficiente, com os cuidados que a gente colocou e obviamente com os cuidados da saúde de uma forma geral, porque como eu falei, hoje se relaciona muito à dieta, né? A gente não falou aqui, mas mulheres que comem muito chocolate, doces, açúcar, né, que é o grande vilão das dietas modernas, elas estão submetidas a um risco maior de ter infecção genital, né? Então, assim, a saúde genital, Léo, depende da saúde do corpo e, por que não dizer também, da saúde da mente, porque algumas infecções ginecológicas, como a candidíase, como o herpes recidivante, né, tem muito a ver com o emocional, tem muita associação com ansiedade. Com ansiedade. Entendeu? Então, a saúde genital, como eu bem falei, acho que é uma frase muito feliz, depende da saúde do corpo de uma forma geral e da saúde também da mente, no sentido de evitar o estresse excessivo, ansiedade e tudo mais. Ok. Doutor, o nosso agradecimento, né? Até a próxima semana, dicas importantíssimas. Léo, eu que agradeço, um grande abraço a todos, uma boa semana, se aproximando aí da época festiva aí do São João, a cidade já está sofrendo as modificações, com fé em Deus aí, uma festa de paz para todo mundo. Com certeza. Levante a voz.